A gente vai falar das cruzadas para a gente encerrar esse assunto para as 3 salas, tá? Então, tem salas que eu já comecei e tem salas que eu não comecei ainda. Para salas que eu não comecei, assunto novo. Para salas que eu já comecei, vamos começar a ver de novo e é bom para vocês relembrarem. Esse é a primeira parte, né, do Prezi, onde está escrito, a gente vai falar sobre as cruzadas, ok? Ali vocês estão vendo que as cruzadas começam na Baixa Idade Média. E o que seriam as cruzadas? É um movimento sociopolítico e econômico que é formado na Europa entre os séculos XI e XIII contra os muçulmanos e os heréticos. Heréticos, você já sabe o que é, nós já falamos sobre isso na mentalidade medieval. Qual o contexto que nós estamos nesse início da Baixa Idade Média? Bom, acabaram as grandes invasões bárbaras do século IX e do século X. Lembre-se que nós tivemos grandes invasões, primeira parte foi migrações, depois as invasões do século V, depois nós tivemos essas invasões do século IX e X. Basicamente, dessas invasões nós temos os vikings, os muçulmanos e os húngaros, conhecidos também como magiares. Eles vão entrar nessa parte da Europa, como vocês estão vendo aí no mapa, e vão se localizar em alguns lugares, eles vão parar, ou seja, vai chegar um momento que essas invasões vão cessar. E o que vai acontecer nessa Europa assim que essa invasão cessa? Bom, primeiramente, se você já não tem grandes mobilidades de guerra, você vai ter um aumento da população. Se a população aumenta, nós vamos ter que ter um aumento da produção, ok? Então, aumenta a população, aumentando a população, você tem que ter mais necessidades de alimentos. Se você tem mais necessidade de alimentos, você tem que desenvolver técnicas para você conseguir alimentar todas as pessoas que estão aqui, porque o número de pessoas está aumentando. Então, são inventadas novas técnicas de cultivo. Uma delas é a introdução da charrua, que é uma espécie de um aparelho propício para você arar a terra. Nós vamos ter essa charrua, nós vamos ter usar os animais, né? Então, o arreio, que é colocado no peito dos cavalos, principalmente, para eles puxarem as cargas, empurrarem também a charrua. Nós vamos ter o desenvolvimento de moinhos de água e moinhos de vento, eliminando assim o trabalho manual, tudo isso para facilitar a produção de alimentos. Outra coisa que vai surgir nesse contexto da Idade Média é a rotação de culturas, ou seja, quando você deixa o solo descansando e você planta outras coisas nesse solo. Pode ser separado 3 vezes ou a rotação de cultura feita em 4 terrenos diferentes. Então, um terreno fica em descanso enquanto os outros são plantados outros tipos de alimento e depois na próxima safra você muda todo o esquema dessa plantação, então aquele que foi ocupado vai ficar em descanso e assim por diante. Mas o que nós vamos ter é que mesmo com tudo isso, você não consegue abastecer todas as pessoas que moram aqui. Ou seja, o número de servos dentro do feudo também aumenta. E esse número aumentando, esses servos começam a ser expulsos do feudo. Então, aquele servo que era preso à terra, ele começa a ser dispensado daquele lugar para não ficar mais ali, porque ali já não tem mais alimento para esse servo. Portanto, você, além do crescimento da população populacional, você vai ter um crescimento também da fome e da pobreza dentro desse contexto da Idade Média. Então vamos rever todas essas crises que estão ali. Então a Europa vai entrar em crise. Vai entrar em crise por quê? Primeiro, o crescimento da população, depois as poucas terras cultiváveis, né? A Europa não é tão grande assim, não tem tanta terra cultivável. O comércio das cidades italianas, ou seja, o comércio em alguns lugares ele nunca desapareceu, ele continua ali, principalmente nas cidades italianas, e o cisma da igreja. O que é esse crescimento da população? Como a gente falou, os servos
aumentou o número de servos, mas aumentou o número de nobres também. Ou seja, quase não se morriam as pessoas. Mas se lembram como era o esquema do feudo? Só o primogênito herda as terras. O restante dos filhos não herda a terra. Portanto, se esse nobre tem mais filhos, mais deles ficarão aleijados da terra, ficarão sem terra. Alguns vão se tornar cavaleiros, então nós vamos ter muitos cavaleiros, e outros tantos vão entrar para a igreja, vão fazer parte do clero. Em relação ao cisma da igreja, o que nós vamos ter? A partir de uma certa data, essas igrejas que existiam do lado de onde era o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, elas vão começar a divergir em relação aos dogmas e em relação à representação. Até que no ano 1054, essas igrejas se separam. Até aí tudo bem, se separaram, que caminham para lugares diferentes, então eles se separaram. O problema é quando o do Oriente pede uma ajuda para o do Ocidente vê ali uma perspectiva de unir a religiosidade católica novamente. E é aí que ele vai chamar as cruzadas, ok? Encerramos essa parte por aqui, começaremos a segunda parte depois.